Plantão policial. Oferecimento Multidrogas do Coração, com 5 lojas em Birigui. Com você, pela saúde da nossa gente. Olha, 2 homens foram presos em Birigui por furto de fios na rede elétrica em residência. Os indiciados: um de 28 anos, J.I.E., e o outro, B.E.R.R., 20 anos. Eles estão acusados de furtar a fiação elétrica de uma residência. Um vizinho, percebendo a ação, por ter ouvido barulho estranho na casa vizinha, ele chamou a polícia. No local indicado, os policiais encontraram a tal testemunha, que é morador do São Brás. Ele disse que ouviu barulho na casa ao lado e viu os acusados saindo da residência carregando vários metros de fios que haviam retirado da rede de energia elétrica. Segundo a polícia, o mais velho confessou que os 2 juntos praticaram o furto e que iriam utilizar a blusa de um deles para transportar os fios que pretendiam vender para comprar drogas. Foram conduzidos ao plantão policial, junto com os objetos apreendidos, e tiveram as prisões confirmadas pelo delegado que presidiu a ocorrência, que deixou de arbitrar fiança nesta fase policial. Certamente, eles ficaram à disposição da justiça, vão passar, evidentemente, pela audiência de custódia com um juiz. Um homem de 64 anos foi encontrado morto no rio Tietê, em Pereira Barreto, na manhã de ontem. Pescadores que estavam no local viram o corpo boiando próximo à prainha Pôr do Sol e acionaram os bombeiros. A corporação fez o resgate do corpo de Agenor Felício dos Santos, que foi levado para o Instituto Médico Legal. Segundo a Polícia Civil, a suspeita é que a vítima tenha se afogado enquanto pescava, mas a causa da morte ainda será investigada. Já um homem de 45 anos foi detido por embriaguez ao volante depois de se envolver em um acidente de trânsito durante a noite de domingo em Havaiandava. Ele colidiu o veículo que conduzia contra outro carro que estava estacionado. Segundo informações do boletim de ocorrência, PMs faziam patrulhamento de rotina na cidade por volta das 19h50. Foram chamados para comparecer na rua do José de Souza Campos, na Vila Industrial, com a informação de que havia acontecido um acidente, porém sem vítima. Chegando, os policiais foram informados por um jovem de 21 anos que o veículo de um condutor Gol, ano 2010, estava devidamente estacionado na via quando ouviu um barulho e ele saiu de dentro de casa para verificar o que estava acontecendo. Naquele momento ele constatou que o acusado, que conduzia um outro Gol, só que 2012, batera de frente com o seu carro. O autor também estava no local e foi abordado. Questionado, alegou que transitava pela via quando, por motivos a serem esclarecidos, perdeu o controle do carro e bateu contra o outro. Os policiais perceberam que ele estava com situação de ter ingerido bebida alcoólica. Passou pelo bafômetro, foi levado para plantão policial, lá foi ouvido e depois liberado para ser, evidentemente, para responder em liberdade. Um estudante universitário de 19 anos foi internado com ferimentos graves depois que foi atropelado durante a noite quando caminhava em uma rua no bairro Nobreville, em Araçatuba. O condutor do veículo que causou o atropelamento não prestou socorro e deixou o local sem ser identificado. O carro surge, dá para ver pelas câmeras de filmagens, com os faróis acesos e aparentemente ocupado apenas pelo motorista. Apesar de o jovem estar na via, o autor do atropelamento não aciona os freios e atinge em cheio a vítima, que é jogada sobre o capô do carro, que após a colisão vira bruscamente à esquerda. O jovem chega a ser carregado sobre o teto do veículo por alguns metros, antes de cair ao solo, sendo socorrido por pessoas que saíram de uma casa no local instantes depois. O condutor do veículo não parou, não prestou socorro, não havia sido identificado. Segundo o que foi informado,
O jovem foi atendido no local por uma equipe de resgate dos bombeiros, levado para o pronto-socorro. A equipe da Polícia Militar teria acionado e preservado a área para a perícia, porém, pelo menos até a divulgação da matéria, o suposto atropelador não havia sido identificado. A assessoria de imprensa da Santa Casa informou que o paciente permanecia internado em avaliação da equipe neurológica. Passaria por exames, mas o quadro clínico era considerado, naquele momento, estável. Antônio Januário da Silva Filho, 60 anos, foi encontrado morto no início da manhã de ontem, na Assis Chateaubriand, em Penápolis. Segundo o boletim de ocorrência, pouco depois das 6 da manhã, policiais rodoviários foram informados de um acidente de trânsito no KM 293 da estrada, já próximo a entroncamento com a rodovia Marechal Rondon. O corpo de Silva Filho foi encontrado caído no gramado na lateral do asfalto, ao lado de uma bicicleta Caloi Barra Forte, que tinha uma caixa de supermercado amarrada à garupa. Segundo a polícia, aquela bicicleta tinha danos na parte traseira, mas não havia nenhum outro veículo nas proximidades. A morte foi constatada por um médico da unidade de resgate da concessionária Via Rondon, e o corpo foi recolhido por uma funerária após realização da perícia. O caso foi registrado como homicídio culposo, que é aquele sem intenção, na direção de veículo, e um inquérito vai ser instaurado para tentar identificar o autor do possível atropelamento. E agora, o nosso destaque final. Uma mulher de 23 anos, identificada pelas iniciais A, P, V, S, foi presa em flagrante por tráfico de entorpecentes na Marechal Rondon, em Araçatuba. Durante o desencadeamento da operação Eleições no último domingo, o TOR, Policiamento Rodoviário de Araçatuba, abordaram um ônibus de linha interestadual de passageiros. Foi parado para fiscalização de rotina. Durante a diligência no interior do veículo, os policiais verificaram que aquela mulher se comportou de maneira anormal, ficando extremamente nervosa com a presença dos homens da lei. Diante da suspeita, a passageira foi convidada a abrir suas 2 malas que estavam no bagageiro externo. Durante a revista foram localizados 56 tijolos da erva do sonho e da morte, a maconha, totalizando 25 quilos. Ela, que reside em Ribas do Rio Pardo, Mato Grosso do Sul, confessou que pegara as malas com a droga em Três Lagoas, faria entrega em Araxá, Minas Gerais. Confessou também que pelo transporte receberia R$4.000. Para ela, infelizmente, para a lei, felizmente, foi interrompida a sua viagem. Ela foi levada para o plantão policial, ficando à disposição da justiça. A droga foi apreendida pela polícia. Tem sempre uma bem pertinho, sempre pronta à sua disposição. Multidrogas do Coração, 5 lojas em Birigui.